Os anjos eles também participarão de um dos eventos mais importantes da igreja, que é o arrebatamento. Eles vão estar participando desse momento escatológico, esse momento final, aonde a igreja subirá e encontrará com o Senhor nos ares. E o que é muito interessante, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele está escrevendo essa carta com o propósito de combater algumas doutrinas erradas e alguns ensinamentos hereges que estavam sendo ensinados na região. Então ele agora escreve essa carta com autoridade para escrever e para descrever esses eventos do fim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ficarmos aqui vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha só que passagem interessante. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo estava agora consolando o coração da igreja, dizendo que eles não precisavam se preocuparem, porque na vinda do Senhor Jesus, ele estaria ressuscitando os mortos que morreram em Cristo, e depois a igreja que estivesse viva, ela seria então arrebatada. O apóstolo Paulo aqui ele estava consolando a sua igreja, a igreja de Tessalônica, dizendo que os que morreram em Cristo, eles seriam ressuscitados. E os que estivessem vivos, eles seriam arrebatados. Isso no momento em que o Senhor Jesus viesse para arrebatar a sua igreja. Mas agora nós vamos entrar em um dos pontos que é muito interessante, muito debatido, inclusive entre os teólogos, entre os estudiosos da Bíblia. Mas nós estamos aqui para falar de forma rápida, simples e fácil, porque este também é um dos assuntos que nós temos um bom domínio pela graça do Senhor. E eu gostaria de falar aqui de forma rápida e objetiva para que você tenha uma perfeita compreensão com respeito a este assunto. Nós entendemos que no versículo 16, um dos detalhes vai ser descrito agora pelo apóstolo Paulo. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ou seja, quem dá a ordem é o Senhor. Logo após, ele vai dizer: e ouvido foi então agora a voz do arcanjo, e ressoado então a trombeta de Deus. Nós vamos ver então o Senhor, nós vamos ver o arcanjo e nós vamos ver uma trombeta. Aqui nós entendemos da seguinte forma: Deus dá a ordem, o arcanjo ele obedece prontamente e ele vai tocar uma trombeta. E nesse momento que ele tocar a trombeta, ou voz como de trombeta, é que tudo irá acontecer. Mas o que é interessante de tudo isso, meus irmãos, é que nós estamos vendo um anjo. Ainda que ele é um arcanjo, ainda que ele está em uma posição de grande honra nos céus, mas ele é um anjo, é uma classe de anjos. E isso é muito interessante porque os anjos eles estão envolvidos em todos os eventos escatológicos do fim. Nós entendemos que após ele soar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos agora com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia vai dizer: consolai uns aos outros com essa notícia, com essa boa notícia. Bom, antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, nos dê a honra da sua inscrição e também ative o sino das notificações de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado e fique por dentro de todos os vídeos novos, interessantes e relevantes que aqui nós fizemos todas as semanas. Bom, como todos vocês sabem, eu sou um pré-tribulacionista e como um bom pré-tribulacionista, defendo que a igreja não passará, sem sombra de dúvidas, pela grande tribulação. Mas nós seremos guardados, livres, mas não passaremos pela grande tribulação.